Oi, Neide, tudo bom? Oi. Tudo bem. Você pode se apresentar? Bom, meu nome hoje, eu sou Neide Satiko Ono, mas eu nasci de uma família okinauana Oshiro. Então, quando eu me casei, por algum motivo, talvez até meio artístico, ou por ter uma pessoa com o mesmo nome na família que ia se chamar Oshiro, então eu adotei Ono. Então, hoje, a minha assinatura é Neide Satsiko Ono, artisticamente Neide Ono. Então, meu avô materno veio, acho que segunda ou terceira leva da imigração. Ele veio no Porto de Santos e veio construindo a estrada de ferro noroeste do Brasil, de Bauru, que foi, acho que até Ponta Porã, passando por Campo Grande. E veio um casal, meu avô e minha avó, com uma filha. E a minha mãe nasceu nesse meio do caminho, na Ribas do Rio Pardo, que é uma cidade aqui perto. Essa é a história que eu conheço. E o meu avô, esse meu avô materno, ele se estabeleceu aqui em Campo Grande como pequeno comerciante e disposto a se tornar uma pessoa brasileira, porque a partir do momento que ele estava no Brasil, ele queria ser brasileiro. Então, teve mais filhos aqui e radicou como comerciante. Ele virou um comerciante brasileiro, até que ele foi para Ponta Porã e vinha com uma carroça, trazia uns produtos de lá, comprava aqui, vendia lá. Ele se tornou um comerciante assim, um bom comerciante. Ele se saiu bem nessa história. E meu pai veio com um parente dele um pouquinho antes da Guerra Mundial. E não sei se a Primeira ou a Segunda Guerra, não sei muito bem, mas aquela guerra que acabou com o Japão. Na segunda. E aí vieram todos da ilha de Okinawa. A ilha de Okinawa é uma ilha que ela é meia desligada da ilha Kyushu, que é a ilha considerada o Japão. Tanto é que, durante um tempo, Okinawa não chegava a ser outro país, mas ele estava fora, assim, cercado pelo mar. Então e tinha uma cultura diferente, tem uma cultura meio assim ligado, que eu acho que é ligado à indígena, e ele fica meio de fronte para a Índia. Então tem muita ligação assim quando eu estive lá, muita ligação com cultura indígena. E Uhum. outra coisa, ali perto do Havaí, a ilha do Havaí. Tanto é que o Havaí é um estado americano que tem uma quantidade de okinauanos enorme. Dá a impressão que o Havaí é uma colônia okinauana, porque quando passamos por lá, fui com meu pai para ir para o Japão, a gente via assim, naquela época, né, era a lista telefônica que a gente via nos hotéis. A quantidade de okinauanos era enorme, tomava conta praticamente a lista toda. Uhum. Oshiros, Igas, Aracaques. Então, e lá era assim, parecidíssimo. Tanto é que nós somos poucos diferentes por exemplo, da família do meu marido, que são pessoas mais altas, mais claras. O okinauana já é pessoas mais baixas, de estatura, né? Mais Uhum. baixa. É uma ilha, assim, acho que é considerada uma ilha agrícola, de Sei. cultura agrícola. Então, enfim, a ilha era isso, e meu pai veio com parentes.
que vieram direto para Campo Grande. Tanto é que Campo Grande é uma colônia, uma das maiores colônias, depois de São Paulo, não sei se o Paraná é Okinawana, acho que é a maior colônia depois de São Paulo. Okinawana está aqui em Campo Grande. Neide, Então, aqui... você sabe por que que o seu pai veio? Meu pai veio porque lá em Okinawa estava ficando muito difícil a cultura agrícola. Praticamente é como os brasileiros aqui estão indo para o Japão para trabalhar. Tinha muita dificuldade de alimento, de trabalho, tudo isso. Então, muita gente veio, muita gente se emigrou para o Peru, para a Bolívia. A gente teve parente que foi para a Bolívia, mas quem veio para Campo Grande, eu acho que foram o pessoal que se saiu melhor. Então, formou-se, eu acho que depois de São Paulo é a maior colônia okinawana aqui. E aí desenvolveu, tem clube. Meu pai casou com a minha mãe aqui, e nós estudamos, moramos aqui em Campo Grande e vivemos assim, não como se fôssemos japoneses okinawanos, mas como se fôssemos brasileiros, porque a Campo Grande tinha muita colônia árabe, e eu cheguei a morar num lugar que tinha algumas famílias japonesas, hoje no centro de Campo Grande, e ao redor todo a família árabe. Tanto é que os Arãs, que são donos hoje da TV, da Copagás, eram nossos vizinhos, né? Então, a gente viveu como brasileiro. E tanto é que na família dos meus avós, por exemplo, a gente não tinha cultura de comida japonesa. Então, era o arroz com feijão, era sopa paraguaia, né, que é próprio da região aqui de Campo Grande, que a gente é quase fronteira com o Paraguai. E pão doce, né? Nós não tínhamos... apareceu muito depois que a gente começou a adquirir o mochi, as comidas japonesas. E tinha as comidas okinawanas, que eram similar ao... a gente chama de umbuçá, mas esqueci, Ju. O Ju é meu marido. Então, nishime. Nishime é um típica comida japonesa. E a gente tem uma similar que os meus pais, minha mãe fazia. Mas a maioria das nossas comidas eram típicas brasileiras mesmo. Bolo de mandioca, pudim. Então, a gente, no fundo, com pouca cultura assim, japonesa mesmo. E eu estudei aqui, né, em Campo Grande, a gente frequentou escolas boas, e a faculdade fui fazer em São Paulo, fiz a Faculdade de Artes na FAAP. Meu pai teve condições com meus irmãos, eu e mais 2 irmãos estudamos em São Paulo, éramos 5. E eu adquiri toda essa cultura hoje, fazendo essa faculdade de artes da FAAP. E o meu marido, ele é médico pediatra e se formou em São Paulo, a gente se conheceu lá. Então, ele resolveu também, mudamos para cá, onde a gente criou os nossos filhos, e hoje temos 3 netas, 2 filhos e 3 netas. Então, e a base da minha arte foi taxado por vários críticos, inclusive alguns críticos da Funarte, como uma arte ligado à indígena. Mas eu cultuo muito a arte oriental. Então,
eu cheguei à conclusão que a arte oriental, ela está muito ligada com a arte indígena. E aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, nós estamos muito ligados ao índio, ao Uhum, índio. Então, toda essa parte de esculturas, de cerâmicas. Então, a base da minha criação esteve ligado a isso. Não que eu tenha ido pesquisar, não, vou pesquisar Pantanal, ou vou pesquisar a arte indígena. Não, foi surgindo assim, automaticamente, porque eu fiz uma escola moderna, que é a uhum. FAP, e conheci o MAB, o pessoal do Manabu MAB, que foram, inclusive, imigrantes junto com o meu sogro. Então, eu conheci o MAB e me apaixonei pela arte abstrata. Então, isso tudo foi ligando para desenvolver um trabalho que eu tenho até hoje. É um trabalho clean, é um trabalho, o Silvio deve ter comentado, é um trabalho clean, é um trabalho mais, não sei se esses artistas são orientais mesmo, ou não sei de onde eles pegaram também, porque no fundo, você vê que a arte sempre aparece um outro, ou nas escavações, ou nos indígenas, um trabalho parecido com o do artista atual. Então, às vezes você pensa, não, isso aqui é inédito, é meu, mas você vê que sempre existe uma ligação com alguma coisa, sei lá de onde, de outro planeta, não sei. Então, eu acho que identificou assim automaticamente, mas que, por exemplo, o idioma. O idioma tem muitas palavras do idioma indígena que ela é palavras okinauanas, palavras antigas. Tem muitas palavras. Então, a gente vê que o mundo, o planeta é redondo mesmo. Ele não é plano, ele é redondo e você vai para cá, vai para lá, ele dá a volta e ele chega. É a mesma coisa, espiritualmente falam que o DNA, né? Por que que você encontra a pessoa alma gêmea? Então, são, sei lá, as energias que vão para cá, vão para lá, ele anda, aí, de repente, encontra duas pessoas que se consideram almas gêmeas, né? Então, na arte também é assim. E, e é isso aí o que eu sou hoje. Neide, eu vi o seu trabalho, é lindíssimo, maravilhoso mesmo, assim. Mas você pode falar um pouquinho dele para mim? Pode falar aqui sobre o material que você usa, sobre suas inspirações. Você falou já sobre os indígenas, a arte oriental, mas esse apanhadão das inspirações, e do material e desse seu processo? Então, na faculdade, eu me apaixonei pela cerâmica. Cerâmica, a escultura, mais a linha moderna, que eu fui aluna do Nicolas Vlaviano, que é um grego que fazia esculturas é, com ferro, aço derretido. Então, essa foi um pouco assim o meu professor. E nisso eu adorei a cerâmica, achei que a argila era uma coisa fabulosa para você criar suas peças, ou brincar, não sei. E nesse meio tempo eu fui procurando
a arte japonesa, a cerâmica de alta temperatura. Em São Paulo, encontrei o templo budista, na mesma rua do Bunkyo, lá na Liberdade. Sim, Tinha um professor que era Masumi Tutimoto, que é um escultor também famoso, que fez várias obras, né, em São Paulo, grande, e é linha abstrata. sim, E a mulher dele, que é irmã do Manabu Mabi, era ceramista. Então, Manabu Mabi é uma família que tem pintores, escultores e muito ceramista. A filha, a sobrinha, não sei, tem um monte de ceramista. E nesse templo, eu adorei trabalhar lá, aprender. E eu aprendi tudo sobre a cerâmica de alta temperatura, utilitários. sim. Então, era dentro do templo budista que tinha um ateliê, e esse artista chamado Masumi Tutimoto, ele dava aula lá. E eu aprendi tudo sobre a cerâmica, voltei para Campo Grande e pesquisei. Teve várias pessoas em São Paulo que me deu uma ajuda boa. Ofra Greenfeld, Ceci Sato. Então, eu fui indo atrás até que adquiri todo o conhecimento da cerâmica de alta temperatura. E montei aqui, primeiro com um forno pequeno, depois foram aumentando, aí o forno ficou do meu tamanho, eu ficava em pé dentro do forno. Então, eu desenvolvi todo esse trabalho e fazendo esculturas, fazendo peças utilitárias, fazendo peças para restaurante, começou essa leva de restaurantes japoneses, e adaptei meu trabalho com ferragem, que tinha um serralheiro bom, né, que trabalhava comigo, e fiz várias peças de ferragem com plaquinhas de cerâmica, e hoje eu faço coisas bem pequenas, que são as bijuterias, os botões. Continuo. A gente fica sem condições de ter de novo um forno grande, ter esse ritmo, né, de ceramista. Tivemos um quiosque maravilhoso no shopping, que vendia só cerâmica. Nossa, Aí eu fui para o showroom do Marco 500, que era o melhor divulgador do design moderno em São Paulo, não sei se existe ainda, Marco 500. E com isso eu tive até uma escultura que eu fiz depois, uma doação para o Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Essa escultura de jardim, não sei se está, porque faz tempo que eu não vou lá, mas estava no jardim do Museu da Casa Brasileira. Então, aí foram para vários lugares, as esculturas, algumas através do Marco 500, foi para a novela da Globo, Mulheres Apaixonadas, comprou 2 esculturas para decoração da novela, fez parte da novela, e assim fui fazendo assim um caminho de vida como ceramista, como artista plástico. Dei aula, muita aula, e hoje eu quero ficar aqui no sossego. Meu marido também aposentou como médico, do Ministério da Justiça, e a gente está aqui nesta casa gostosa, pequena, que a casa era 3 vezes maior que essa, o quintal, tudo, a outra, onde o Silvio conheceu, né, que eu tinha um ateliê grande. Então, agora eu estou aqui no meu sossego, tentando fazer alguma coisa, e que bom que vou participar do seu trabalho. Então, estamos aí. que bom, fico muito feliz também, Neide. Agora, você falou que foi ao Japão com o seu pai. Sim, Você já era mais velho ou era criança? Tinha que idade? eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. A gente tinha se casado, eu e o Junichi, aí íamos mudar para Campo Grande, e a família resolveu que alguém deveria acompanhar meu pai e minha mãe no retorno dele
para o Okinawa, porque ele queria resgatar a algumas coisas deixadas lá, porque ele veio com 17 anos e não viu o pai dele morrer. O pai dele morreu na guerra. Morreu os irmãos, morreram os parentes, morreu muita gente em Okinawa, né? Porque o americano bombardeou tudo. Sim, E meu avô morreu fugindo dos bombardeios dos americanos. E eles nunca, ele, uma única tia que estava, inclusive menina com meu avô, nunca soube onde ele tinha morrido, se ele tinha morrido, não sabia, porque é o tal negócio que não encontra o corpo, então ninguém viu, morreu. sim. Então, morreu bombardeado, aí ele quis ir resgatar, como ele se tornou, ele financeiramente podia ir, a família permitia, aí nós fomos com ele para ele realizar esse desejo dele de orar pelo pai dele lá em Okinawa. Aí nós fomos, visitamos os parentes, visitamos alguns lugares, e hoje eu falo para os chineses que eu pretendo voltar para o Japão, para Para Okinawa, para o visitar. Japão. É porque a gente foi muito rápido, acompanhando os pais, Sim, metade da viagem foi só visita parente, porque todos queriam, primos, tios dele, não sei, queriam receber. Então, almoçava e jantava em tudo quanto é casa, e a gente andamos a ilha toda é maravilhosa, muito linda, dizem que é muito cheia de bonita, né? história, muito bonita, cheia de história. E hoje, aqui em Campo Grande, tem o Clube Okinawa, que divulga essa cultura da okinawana, de dança, de taiko okinawano, de Uhum. comidas, como tem em São Paulo. Em São Paulo também tem, no Rio também deve ter. Então, eles fazem aqueles festivais para divulgar tudo isso, mas tem a colônia, tem o clube, né? Sim. Agora, Só Okinawan. Uhum. você sabe como foi essa reaproximação do seu pai com a família? Porque é uma história muito bonita, né? A família sempre teve, nunca perder o vínculo, que tinha primos e tinha também uma coisa que o governo japonês, governo okinawano, indenizou todas as pessoas que tinham perdido a família durante esse período da guerra. Nossa. Então, meu pai, de tempo em tempo, recebia uma indenização. No começo era um pouco assim espaçado, depois foi tendo mais recurso e o governo foi pagando mais, mas meu pai nunca recebia. Ele fazia como ele estava bem aqui, ele fazia uma doação, fazia uns documentos para os parentes que ficaram lá, que eram Ah, todos pequenos agricultores, né? Gente muito simples, chacareiros, criadores de porcos, plantadores de cana. Então, ele fazia essa documentação, e de tempo em tempo, mas sempre tinha assim, notícia. Vinha um, vinha outro, aí tinha uns que iam para a Bolívia, então sempre ele nunca perdeu. A colônia okinawana ela é muito unida, grande, ele particularmente nunca perdeu. Nós é que ficamos um pouco afastados, os filhos, um pouco afastados assim, da cultura propriamente. Eu estou vendo você tentando ir a fundo, a gente foi devagar, ainda estamos devagar nesse mas processo, mas eu vou devagar também. Eu vou devagar também, porque muito sim, fundo porque assim é não, não. difícil. Uhum. E as suas impressões de lá da ilha de Okinawa? Sim, é um povo sofrido,
muito sofrido. Todos os pontos turísticos são pontos de guerra, ligados à guerra, porque ainda existe americanos lá, e ainda existe a base lá. Um dos meus tios que meu pai conseguiu trazer para cá, quer dizer, a minha tia, a única irmã, e meu tio, o marido dela, ele trabalhava lá como guarda de uma base americana. Então, até pouco tempo, tanto é que o inglês lá era uma língua mais ou menos corrente assim, mais usada, porque o americano tomou conta mesmo da ilha. Então, quando a gente foi, ainda tinha algumas bases, ainda tinha não, tem até hoje, e ainda tinha soldados, viaturas andando pela ilha. E muita gente casou com americano, casou. Tanto é que tem bastante gente famosa que a mãe é okinawana, Ah, sim. Sim. né? E nessa sua idade que você foi para Okinawa, você já estava desenvolvendo seu trabalho artístico, não? Eu tinha terminado a faculdade, tinha só feito os cursos, aí vim para Campo Grande para tentar profissionalizar, fazer alguma coisa, né? Então, como eu tive recurso, então eu montei ateliê, tive galeria de arte com a minha prima. Então, a gente fez bastante trabalho, tanto é que nos livros de arte, muitas vezes, a redatora coloca como, além de artista, empreendedora. E sempre eu quis empreender, fazer alguma coisa, mas não dá certo, não dá certo, mas muitas vezes deu certo. A Ué, galeria, tivemos muito sucesso, divulgamos muitos artistas, mas tudo tem um tempo de começo e fim. e você Então, encontrou alguma coisa especial para o seu trabalho, né, para aderir à sua arte nessa sua visita a Okinawa? Porque também foi um resgate para você, Neide. Isso é uma pergunta, desculpa, parece uma afirmação. Também foi um resgate para você, como esse meu resgate de ir atrás dessas histórias, a sua ida para Okinawa? olha, foi assim, saber dessa história toda que eu estou contando para você, o turismo é baseado nos pontos de guerra, tipo assim, aqui é a caverna onde morreram todas as normalistas, porque ficaram presas, não dava para sair, ficou tipo encurralado. Aí saíam, ou o americano jogava bomba, que morreu muitos estudantes. Aqui era a caverna que morreram os rapazes. Então, todos os pontos, a maioria são desses eventos da guerra. Agora, eu vi toda a arte, visitei os castelos, tem muitos castelos, porque a ilha é uma linguicinha, assim, é uma coisa fininha, né? Então, às vezes, tem ponto de algum castelo antigo que você enxerga o mar dos dois lados. Ah, olha. Então, e a ilha toda, na época que nós somos, era pequena, não sei se chegava a 200 metros, meu marido está longe, não vou. Então, ele foi também, ele guarda mais. Então, a gente percorreu, olha, de carro, ponta a ponta a ilha. Aí tem muitos lugares lindos, maravilhosos do mar, fundo do mar, que a gente vê os peixes e tal. Então, isso aí é a base da ilha. A arte é a arte da dança, a arte das comidas, a arte, mas na época eu não tinha assim noção de pesquisa, o que eu ia fazer. Eu fui simplesmente turista mesmo, como turista. Aí, depois de muito tempo, ainda dá... coisa que você vê,
você não esquece. Ele fica, a sua cabeça, o computadorzinho da cabeça vai armazenando tudo que você vê. E aí, às vezes, pode ser que tenha influenciado, mas não sei, porque depois que eu não posso afirmar, porque depois que a gente chegou aqui, o que batia muito era a arte regional. Todos os críticos da época que atuavam, uma professora universitária, uma pesquisadora, atuavam na arte aqui em Campo Grande, era assim, em direção à arte pantaneira. Então, tudo que o pessoal fazia tinha que ser pantaneiro, tinha que ser arte regional. Eu continuei na minha arte do jeito que eu enxergava, essa arte clean, essa arte que tinha gente que chamava de oriental, mas que eu achava que não era, que não devia chamar oriental, que eu não sei, não posso afirmar, não pesquisei. Então, era assim que eu pegava o barro e ia fazendo. Sentava na minha mesa de trabalho, de repente saía 200 bolinhas de barro, de bolinhas, aí fazia furo na bolinha, aí depois, o que dá para fazer com essa bolinha? Dá para montar uma escultura, espetando numa ferragem. Então, a arte foi criando assim, foi aparecendo assim, não que eu possa afirmar para você que ela veio da minha viagem para o Japão, ou da minha família, ou a família do Junichi também, o pai era muito ligado à arte, ele frequentou o pessoal do Manabu MAB, na época que o MAB fez a primeira tela, inclusive ele ajudou a vender naquela plantação de café, meu sogro ajudou o MAB a vender umas artes assim, era um plantador de café que gostava de pintar. Então, o Sim. MAB também foi um cara que batalhou para ser o MAB que ele foi, né? Então, meu sogro também me incentivava muito, mas nada assim que eu possa dizer que foi dali. Pode ser, porque o seu HD vai juntando, vai juntando, vai juntando, e aí sai, né? Vai A gente acumulando, né? vai acumulando, você não sabe. Agora tem gente não, que realmente pesquisa e sabe que aquele traço veio de não sei quem, não sei de onde, mas eu não sei, não posso afirmar. Já que você falou da arte regional e da arte pantaneira, ela de alguma forma também a- existe alguma influência, de alguma forma ela passa pelo trabalho, como passa de alguma forma, não diretamente, essa arte japonesa, ou que te atribuem essa arte japonesa, é, essa regionalidade, ela também passa em algum lugar? Ah, acho que agora você fez uma pergunta. Então, a gente tinha um pesqueiro no Rio Miranda, o Junis tinha um pesqueiro, e todo fim de semana fechava o ateliê e a gente ia pescar, que o meu filho pequeno gostava muito de pescar. E aí, na volta do pesqueiro, na estrada, sempre eu vinha pensando o que eu vi no pesqueiro. A gente tinha pescado uma raia, pronto, saiu uma peça que se chamou Raia, ganhou prêmio, e tem gente que fala que a raia tem detalhes de cobra, porque ela tem um desenho assim de pontinho. E é isso aí, cada um imagina do jeito que quiser, mas a peça saiu da pesca da raia. Pesquei a raia, grande raia do Pantanal, né, preta, e saiu essa peça que eu dei o nome de raia, ganhou vários prêmios em salões e vendeu muito essa peça. Então, agora eu vou falar para você que
influenciou em alguma coisa. Sim. Talvez dessa forma, né? Porque é da vivência, às vezes a gente faz coisas conscientes, né? Tentando reproduzir alguma coisa ou pensando na própria regionalidade desse caminho, mas às vezes, como você falou, há uma absorção do que é vivido, um filtro para que o artista exponha tudo numa obra, né? Sim, sim. É aquilo que a gente fala que o cérebro da gente é um computador. Então, vai acumulando, vai juntando, e uma hora que você precisa, isso vale para escritor, vale para o artista, vale para o ator, né? Aí, uma hora, você faz uma coisa que você nem sabe de onde veio, né? Às Sim. vezes, sim. Agora, essa raia foi de caso pensado mesmo. Sei. Nossa, que lindo! Ah, e a série de peixes, porque a gente gostava muito de pescar, aí a minha primeira exposição com a fundição de metal foram só peixes, 35 peças que eu fiz de cerâmica e mandei fundir metal, fiz 35 esculturas de metal. Então, essa chamou peixes, a linha de peixes. Então, foram essas duas. De repente, eu estou conversando com você, vai aparecer Sim. mais obras que estão ligadas, né? Alguma coisa da região, mas eu penso mais como obras da minha vivência, né? Ela não Mas se esse aqui, separa, né? mas Agora, Neide, você nutre agora, hoje, alguma relação com a comunidade okinawana ou japonesa? Porque em Campo Grande eu acho que é mais okinawanos mesmo, né? Especificamente dessa região. Não, existe o clube, né? O Clube Okinawa, que tem em todo o Brasil, em todos os estados que tem a colônia, tem um clube chamado Clube Okinawa, e tem até na Argentina, né? Que a gente tem primos lá, e, e existe o Clube Nipo-Brasileiro, que é o clube central, que é o clube ligado ao governo japonês, chama Nipo Brasileira. E a gente frequenta esse Nipo brasileiro, que a grande maioria dele é okinawana, de família okinawana, mas que não tem nenhuma classe, nenhuma diferenciação. Ela é Clube Nipo Brasileiro. Então, lá a gente frequenta, vamos jogar tênis lá, né? Tem um clube muito legal, e tem eventos, e nos eventos eu quase não tenho muito participado. Então, essa diretoria do Clube Nipo Brasileiro, eles me chamam para, às vezes tem alguma coisa para ser resolvida, que exige a parte artística, que exige dos artistas. Então, eles chamam vários artistas, arquitetos, para auxiliar, vários arquitetos da colônia para auxiliar no projeto. Então, é um clube assim, bem legal para todo mundo, sem preconceito, de raça, porque hoje em dia a mistura está muito grande, né? Não tem mais, como antigamente, japonês só casa com japonês, turco só com turco. Não, hoje está muito bom, está muito... E meu pai, ele nunca teve preconceito, a gente sempre teve amigos pretos, amigos brancos, então ele nunca falou, não, você não vai sair com gaijin, né? A gente, amigos dormiam na minha casa, junto com meus irmãos, então, tanto é que esse meu avô que veio, os dois únicos, naquela época que ele veio construindo a estrada de ferro muito antiga,
E os meus 2 tios foram, acho que não me lembro, primeiros okinawanos que casaram com brasileiras. Olha, É, uma das tias é até da família Moreira Salles. sei. Então, ele nunca... Ah, e outra coisa, esse meu avô, que veio na estrada, com a estrada de ferro, ele, na época, tinha adotado duas crianças, uma menina e um menino bem moreninho, só que ele acabou indo embora sozinho. Pareceu um circo na cidade, ele foi embora. Mas criou esses 2 e a Loreta até casar. Filho de brasileira, abandonados, ele criou. Então, eu vim de uma família assim, bem diferente, né? É, Neide, até é uma pergunta, vai muito da minha ignorância também, tá? Acho que basicamente tudo que eu estou falando aqui vem da minha ignorância, só para deixar Ah, claro. a gente Mas, vai aprendendo, não sim, existe isso. sim. É, hoje tem alguma, você sente, claro, eu acho que vai ter em diversos níveis, mas você sente alguma diferenciação hoje entre o imigrante japonês de outras partes do Japão que não Okinawa e os okinawanos, ou já uma cultura integrada mesmo fora do Japão? Entre os imigrantes É, de outras nacionalidades, de outros lugares do próprio Japão, né? Estou falando dos a outros relação lugares. entre Okinawa com outros lugares, só que hoje aqui no Brasil. Ah, sim. Eu acho que não. Tanto é que o meu casamento é de 2 famílias, assim, uma okinawana e uma que não é. Então, mas já teve muita diferença. Tanto é que tem uma amiga do clube que disse que é do Paraná, que casou com da mesma região do Japão, mas que quando falou que vinha para Campo Grande, isso eu ouvi dela, falou que vinha para Campo Grande, a avó não queria, porque era uma colônia típica okinawana. A avó ficou indignada, não vai, como você vai mudar para um lugar desse, né? Então, ainda eu acho que e ela é um pouco mais nova que eu, né? Mas eu acho que ainda existe. Eu fiquei assim, não fiquei chateada, mas eu acho que achei que estava fora de, vamos falar fora de moda, É, né? mas eu acho que não existe, não, não sei, não existe porque a gente tem amigos de São Paulo que não são okinawanos, tem amigos okinawanos, acho que não tem mais essa diferenciação, não. Sim. O Porque que existe é quando a pessoa, né? Você tem que ser uma pessoa. Aí, se a pessoa vai gostar de você ou não, aí é outra coisa, né? né? É porque eu tive, quando eu fui procurar saber, tive contato com algumas histórias sobre a trajetória de Okinawa dentro do Japão, nessas integrações, mas eu acho que, como que a gente estava falando há pouco, né? É sobre preconceito e está ficando antigo, né? Bom, já sempre foi antigo, sempre foi fora de época, mas acho que agora está claro que é antigo e fora de época, né? Sim, eu acho que sim. Existir, existe, né? Claro. Sempre tem alguém, não vamos falar que é do contra, mas é de atitude mesmo. Acho que ainda mais esses mais velhos que acham que nascer assim, viver assim, não vão mudar, né? Mas eu acho que, no geral, assim, como diz os meninos, está de boa. Estamos evoluindo, né, Neide? Sim, 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 Como sociedade também. sim. Que Porque bom. você vê que tem que evoluir, porque hoje, por exemplo, você vê que minha filha é casada com um brasileiro. Nós todos, olha que coisa diferente.
Sou eu e mais 4 irmãos. Todos nós casamos com orientais, japoneses. Os 4 casaram com okinawanas, são homens, né? 4 irmãos. E eu só que não casei com okinawano, que é o Junichi, eles são da ilha de Kyushu. Então, Kumamoto, pai, e Hokkaido, da mãe. Então, só eu que casei com uma pessoa que não é okinawano. Mas todos nós, meu pai nunca impôs, nunca falou nada, mas todos nós casamos com orientais. Mas hoje não, hoje, mesmo na época dos meus pais, já tinha um monte de casamentos com brasileiros, aqui em Campo Grande, muitos japoneses com árabes, né? Sim. Os árabes também são terríveis, é só árabe com árabe, né? Isso aí a gente viveu lá, a gente sabia disso. Mas hoje já está a mistura até geral, né, Pedro? Sim, sim, sim. Você não é só de mãe e pai japonês. Não, não. Minha mãe é de família japonesa. Meu bachan e meu dichan e minha bachan eram japoneses. E a família do meu pai é uma mistura, né? Na verdade, brasileiro, Uhum. mas de origem italiana. Então, é Sim, basicamente o brasileiro, né? sim, sim. É o brasileiro de hoje, né? É, exatamente, exatamente. Mas, Bom, Neide, para a gente terminar aqui, é, vou fazer uma pergunta, na verdade, uma reflexão que a gente já vem fazendo aqui aos pouquinhos, mas para sintetizar tudo numa pergunta só, o que você acha hoje, Neide, tendo vivido esses passos todos que você me contou aqui agora, que tipo de influência essa sua descendência, como é a minha, teve em você hoje, para o que você é hoje? Eu fui claro, não, eu posso ser um pouco mais claro. fala. O que desse japonês, dessa sua origem japonesa, você traz até hoje na sua vida, que constitui a sua brasilidade hoje? Eu acho que a principal arma, vamos chamar assim de arma, é a, a dedicação, a sinceridade e o japonês, ele é educado. O japonês é educado, respeitador, então isso tudo faz diferença, né? A gente é shinsetsu, que eles chamam, Shinsetsu. é, que é, a arte da... Como que é, Jun? O Jun, meu marido. A arte da... que você é educado com as pessoas, você... ai, esqueci a palavra certa. Então, eu acho que o japonês Da é isso, é cordialidade, será? a qualidade, você não quer prejudicar as pessoas, você é honesto, você é respeitador, então, isso tudo. Então, eu falo para as minhas netas, obrigada, muito obrigado, com licença, por favor. Então, essas são as 3 palavras mágicas que eu sempre falo para as minhas netas. E a palavra mágica? Ai, obrigada, com licença, por favor, né? Como é que pede? Por favor. Então, eu acho que isso aí que é a palavra-chave do oriental. E você propagando isso até hoje, né? Porque as suas netas. Sim, sim, minhas netas, meu marido, as famílias, a gente sempre cobra isso.
Muito bom, Neide. Muito, 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 muito obrigado, viu? Pelo tempo, pela conversa, pelas histórias. Foi muito agradável ficar aqui com você, te ouvindo. Então, tomara que essas palavras sirvam para o seu projeto. Oh, vai sim, vai sim. Muito obrigado, Neide. Tá, obrigado a você. Até a próxima, tá? Até. Tchau, tchau. Tchau.